Dos 135 cardeais para participar do conclave, que é a eleição para a escolha do novo comandante da Igreja Católica, 7 são brasileiros, são eles: Cardeal Dom Paulo César Costa, de Brasília. Cardeal João Braz de Avis, arcebispo emérito de Brasília. Cardeal Odilo Pedro Scherer, de São Paulo. Cardeal Jaime Spengler, de Porto Alegre, o atual presidente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Cardeal Sérgio da Rocha, de Salvador. Cardeal Orani João de Pesta, que é do Rio de Janeiro. E também o Cardeal Leonardo Steiner, de Manaus. Durante o conclave, a eleição é secreta e feita em folhas de papel depositadas em uma urna. O novo Papa será o que obtiver menos 2/3 dos votos. E as votações são repetidas até que se alcance este número. Por isso, a eleição pode levar horas ou até dias. O resultado é divulgado após cada votação. As cédulas são queimadas e se a fumaça da chaminé da Capela Sistina for negra, significa que não há nenhum eleito. Se for branca, é porque a Igreja Católica já tem um novo líder. Um conclave para a escolha do novo Papa ocorre normalmente de 15 a 20 dias após a morte de um pontífice. Significa que não deve começar antes de 6 de maio. Neste momento, não há um favorito para suceder o Papa Francisco. A morte do Papa Francisco acontece em pleno jubileu da Igreja Católica. O Vaticano disse que algumas das celebrações relacionadas ao jubileu vão acontecer também, mesmo após a morte do Sumo Pontífice. Aqui no estúdio da Itatiaia, a gente conversa ao vivo com o pró-reitor para a comunicação e missão do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, Padre Samuel Fidelis. Padre, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Itatiaia. Bom dia, um prazer estar aqui com você. Saudação nossa querida audiência. Bom dia, seja bem-vindo, padre. Muito obrigado. Ô, padre, a gente tem aqui algumas informações sobre o conclave, também sobre o funeral do Papa, mas a gente tem que considerar que o Papa Francisco alterou esses ritos, né? Perfeito. Tudo baseado no que ele considera ser mais simples para os padrões da Igreja Católica, né? Para os padrões do Vaticano. E neste momento há uma dúvida bem pontual. Quando que começou o luto do Papa e, comparado aqui à nossa cultura brasileira, quanto tempo dura esse luto? Aqui, 7 dias. Lá no Vaticano, 9 dias. E quando é que começa, então, o conclave para a escolha do novo Papa? Então, nós consideramos como cristãos católicos a necessidade do sufrágio. Toda vez que alguém falece, nós oferecemos missas que dizem respeito à honra do falecido e também o desejo de que ele seja admitido ao convívio dos santos. No nosso caso, como brasileiro, a tradição são 7 dias ou 30 dias. Inclusive, é uma tradição muito antiga que aqui se consolida no Brasil. No caso do Papa, além dessa questão da piedade, há também uma dimensão oficial. Portanto, o luto do Papa tem um período decretado desses 9 dias, que são os 9 diales. A partir destes 9 dias pode-se iniciar aquele que é o movimento da sucessão. É o cardeal decano, que é o responsável pela organização da eleição do próximo Papa, irá fazer a convocação dos outros cardeais eleitores e a partir desse momento inicia-se um movimento desses a Roma para eleger o sucessor do apóstolo Pedro. Padre, já que o senhor está falando de sucessor, vamos tentar analisar um pouquinho essa sucessão do Papa Francisco. Mesmo sendo talvez indelicado ainda no sufrágio do padre, do Santo Padre, a gente falar de sucessão, mas enfim, é o caminho inegável nesse momento, né? O senhor olha para essa situação de que forma? Porque a gente pode pensar num sucessor de Francisco no sentido de ser alguém mais reformista da igreja, um Francisco II, talvez, ou talvez um Santo Padre mais conservador, que vai talvez retroceder algumas reformas que Francisco fez, ou alguém mais de centro que vai conseguir conversar com esses dois lados da igreja. É possível já analisar em perspectiva esse perfil de um novo padre, um novo Santo Padre? Nós diríamos assim, é sempre muito complicado nesse momento traçar aquele que será o perfil do sucessor. Porque ainda não começaram as congregações gerais, que são precisamente aqueles momentos em que os cardeais ao longo do mundo se reúnem para fazer alguns apontamentos, que são análise do perfil atual da igreja e aquilo que eles esperam para chegar até 2/3 dos votos. Há uma certa imprevisibilidade, inclusive porque boa parte desses cardeais não se conhecem. É interessante notar isso. O perfil do Papa Francisco foi uma descentralização daqueles que foram escolhidos como cardeais. Então será cada vez mais difícil que nós tenhamos um consenso mais imediato e claro.
A segunda perspectiva diria que a igreja tende a trabalhar com uma certa ponderação. Se nós observarmos historicamente o perfil daqueles que foram eleitos, é sempre de alguma forma de uma espécie de balanceamento do que veio anteriormente. Quando nós olhamos um perfil mais arrojado de um Paulo VI, depois logo em seguida João Paulo I, vemos um João Paulo II muito carismático, mas muito preocupado com o fato de que a igreja deveria ter uma consciência profunda da sua instituição, das suas tradições, de uma transição no Concílio Vaticano II que não significasse ruptura. Logo em seguida vem Bento XVI, um alemão de uma profunda teologia, mas um homem muito mais discreto do que João Paulo II. E depois vemos o Papa Francisco, alguém de fora daquele que era o contexto curial, de fora do contexto da Europa. Portanto, há esta tendência. E eu colocaria num terceiro aspecto, é que muito possivelmente será um moderador, considerando o que significou o pontificado do Papa Francisco, alguém muito arrojado nas suas proposições, alguém de fora daquilo que eu disse que era o âmbito curial, e eu diria também que a igreja, muito possivelmente, terá um olhar para aquelas que são as nossas tensões geopolíticas. Então, evidentemente, nenhum de nós deve duvidar que a escolha de um Papa diz respeito a algo que tem comunicação com o divino. O Papa é um líder religioso, portanto, acreditamos, enquanto católicos, que há ali a presença de Deus, um ritual sagrado e também dentro de uma inspiração divina, mas também uma perspectiva política, já que o Papa é também um monarca na Europa. Portanto, o líder da Santa Sé. E aí, como o senhor tocou no assunto política, a política chama a atenção e dialoga diretamente com assuntos que têm tudo a ver com o social e a questão da imigração na Europa, guerras, comportamentos. O senhor acredita que a igreja possa dar um passo atrás em determinados temas delicados que o Papa tocou? Eu diria... fugindo da moralização, não sei se um passo atrás, eu diria que uma perspectiva diferente. O que eu quero dizer com isso? É que uma instituição como a igreja tem dentro de si alas e perspectivas. É preciso dar este atestado de boa vontade, de que não obstante as fraquezas humanas dentro da Igreja Católica, nós temos, como é próprio de qualquer aglomerado humano, perspectivas diferentes sobre como chegar a um ponto. O objetivo da igreja é anunciar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ser fiel àquilo que ela recebe como tradição apostólica, sempre nessa tensão entre a fidelidade às origens e a adequação ao tempo. E nestes tempos, que são os nossos, como em qualquer tempo, há sempre exigências, não é? Então, eu diria que há duas alas muito fortes dentro da igreja, que é aquela de um ímpeto maior de conservação, entendendo que a Igreja Católica tem uma identidade multissecular e dela é devedora, não podendo reinventar a fé, e uma ala que eu diria que estaria mais alinhada à perspectiva do Papa Francisco, que, sem desprezar esta, entende que é preciso dar mais progresso e mais atualidade à doutrina. O fato é, o sucessor do Papa Francisco não poderá ignorá-lo, aquilo que significou o seu ministério na sua reforma administrativa, na sua perspectiva de sinodalidade, de uma igreja de uma dimensão menos vertical e mais horizontal, e também do ponto de vista da preocupação da igreja com as questões que envolvem a ecologia integral. Mas certamente terá outros desafios que não foram aqueles da eleição do Papa Francisco, considerando o que são tensões internas no âmbito da Igreja Católica e também em tudo aquilo que nós temos experimentado. A nível de imigração, questões políticas, não podemos ignorar o que significa o perfil de presidentes como o Trump, tudo isso pesa certamente na escolha de um Papa.